Olha que pancada que o Bolsonaro levou dos seus aliados, ex-aliados agora, você pode falar oficialmente. Porque o Bolsonaro foi ontem à Câmara dos Deputados do Brasil. Ele foi se encontrar com o embaixador de Israel, que é amigo pessoal dele. Bolsonaro e sua família são amigos pessoais do Netanyahu, o genocida, o assassino israelense. E aí ele mandou o embaixador para se encontrar com o Bolsonaro na Câmara, se encontrou lá com Carla Zambelli, Gustavo Geyer, Brunini, enfim, a escória do Brasil estava lá ao lado da escória mundial, que é o embaixador israelense. Pois bem, aí o Bolsonaro aproveitou e fez ligações e se encontrou também pessoalmente com alguns senadores, porque estava sendo votada a reforma tributária do Lula. Pois bem, o Bolsonaro prometeu reforma tributária no governo dele e ele não cumpriu. Ele prometeu, tentou, com muito bolsolão, com muita propina rolando, mesmo assim ele não cumpriu. O que alguns dizem é que no governo Bolsonaro estava um jogo de puxa-puxa. Era empresário querendo mais dinheiro para si de um lado, outros querendo do outro, e aí ficava um clima em que um queria tomar do outro e ninguém decidia quem ia ganhar tanto. É igual quando você vai numa sorveteria e tem 300 sabores de sorvete, você não sabe nem qual escolher, aí acaba demorando tanto. Pois bem, demorou tanto que acabou o governo. E aí chegou o governo Lula, ficou para eles as migalhas que o governo Lula deixaria para eles. Os empresários ficaram felizes pelo fato de que a parte tributária do Brasil vai ser simplificada. O Brasil, de 196 países, teve um estudo feito, o Brasil era o país número 171 com os tributos mais complicados do mundo. Você fala, caramba, Thiago, por quê? Porque nos países europeus, Estados Unidos, até no resto da América Latina, viu? Geralmente tem um imposto único e aí tem um imposto aqui, outro ali, alguns outros, mas a maioria está no imposto único. Já no Brasil não, é um aqui, outro ali, cada estado tem o seu, cada município tem o seu, aí dependendo de onde foi feita a produção do negócio, do produto, aí onde foi industrializado depois, aí como transportou, aí onde foi importação, depende do estado, tudo mais, é uma confusão danada. Então a reforma tributária simplifica isso e, segundo aí esses analistas, facilita investir no Brasil porque as empresas podem calcular exatamente quanto vão gastar, quanto é a projeção de ganho e quanto é a projeção que vão deixar de impostos, coisa que é muito difícil para uma empresa estrangeira fazer hoje no Brasil, porque você fala, pô, mas peraí, mas eu vou estar em São Paulo, aí tem imposto de São Paulo, mas se eu produzir em São Paulo e escoar pelo Rio de Janeiro, aí tem imposto do Rio de Janeiro, aí ferrou, aí pronto, começa uma complicação. Dizem eles isso, o que diz também analista, dizem muita coisa, entre falar e ser verdade, tem ali uma diferença, mas é a reforma do governo Lula, a gente confia muito mais do que se fosse uma do Bolsonaro. Ok, o Bolsonaro, tanto dá para confiar nessa reforma porque o Bolsonaro foi contra, não apenas foi contra, o Bolsonaro ele passou a fazer ligações para inúmeros senadores que eram seus amigos, tentou encontrar com alguns pessoalmente que não se encontraram com ele, para que eles votassem contra. E o Bolsonaro dizia que não, dizia que isso era aumento de impostos. Sabe, tem umas coisas... Eu fico pasmo se isso for verdade, e eu acredito que não seja, que isso é só para jogar para os bolsominions. Sabe por quê? O Bolsonaro sabe que não é aumento de impostos. O próprio bolsonarismo, eu lembro muito disso na campanha de 2018, eu lembro muito disso que veio a ser o gabinete do ódio, antes de ter esse nome, quando a Dilma era presidenta, em 2014 e 2015, na época que era o Facebook que bombava no Brasil, e eles falavam, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Aí eles davam um exemplo, pegavam uma água, tem gente que fala, Thiago, você tem que beber água, bebo muita água, viu? E aí falava, olha, esta água tem 50% de impostos, não sei quanto disso, nenhum outro lugar do mundo. Aí vem o governo Lula e fala, então vamos tirar esses impostos todos, então é imposto único, que vai ser de 30, 31, é menor do que 50. Vai ficar mais barato. Aí o Bolsonaro diz que é aumento de imposto. Era estranho, né? Bem estranho falar que é aumento de imposto. A gente sabe, eu sei, você sabe que o Bolsonaro e esses parlamentares aí do centrão e da direita, eles são financiados por empresários muito ricos, por banqueiros, por gente que tá vendo ali na ponta do lápis, tá pensando em bilhões de dólares, não em uma garrafa d'água. Esse é o pessoal que influencia nos votos no Congresso Nacional. Esse é o pessoal que fala, pode passar alguma coisa ou somos totalmente contra. E quando são contra, tem que ter uma contrapartida, um toma lá da cá para eles aceitarem. Sempre. E aí alguém acreditar que o Bolsonaro
depois de ser 4 anos presidente, depois de tanto esquema de corrupção no governo dele, depois de tudo que ele fez, que o Bolsonaro é ingênuo o suficiente para ligar para os senadores pedindo, olha, por favor, vote contra, porque é aumento de impostos para os mais pobres, que o Bolsonaro está preocupado com isso. Olha, eu vi matéria aí na Globo, na Veja, no Estadão, umas 2 ou 3. Eu fico com vergonha desses veículos. Eu fico com mais vergonha ainda de quem lê aquilo e acha que é verdade. Esses dias eu vi um artista bem famoso, né? Ele tava gravando um vídeo na casa dele e atrás, assim, na TV tinha o Globo News. Eu falei, pô, e é um artista que já apoiou aí golpe de Estado e tudo mais, e que depois fez o L e tal, se arrependeu. Eu falei, pô, esse cara daqui 2 anos tá apoiando o golpe contra o Lula. Mas não deu 2 anos. Doutrinação vem todos os dias. Se a pessoa não adquiriu senso crítico nesses últimos anos, não vai adquirir mais. Pode até assistir, eu não tô falando, não assista, boicote, não, mas saiba. Na hora H eles, vem com tudo, viu? Vem com tudo. E aí, pois bem, o Bolsonaro, esse pessoal começou a falar que, olha, o Bolsonaro está ligando porque diz... até desmentem o Bolsonaro e dizem, não vai ter aumento de imposto, não. Principalmente para classe média mais pobre, se alguma coisa, muitos produtos vão baixar de impostos. Talvez algum serviço outro aumente, mas a maioria vai baixar, viu? Mas continuam dando a versão de que o Bolsonaro é bonzinho e ingênuo. Ingênuo é a palavra. O cara que triplicou o preço de praticamente tudo no governo dele, que entregou a Eletrobras por metade do preço, aí a conta de luz triplicou depois disso, o cara que fez o marco do saneamento básico, que propiciou aí, vai ter privatização da CEMIG, da Sabesp, de outras empresas várias, esse cara tá muito preocupado com aumentar impostos para mais pobres. Claro que tá. Algum amigo dele deve estar bravo que não entrou aí, vai ter algum imposto que vai aumentar para algum amigo dele, não entrou em programa de isenção fiscal e deve estar mandando ele ligar. Aí o Bolsonaro ligou e não adiantou. O pior que o Bolsonaro pode fazer é tentar entrar contra o Lula e tentar ser protagonista em votações no Congresso Nacional. Ele tentou na Câmara dos Deputados, no caso da reforma tributária. O próprio Bolsonaro fez lá um evento contra isso, chamou o Tarcísio, foi humilhado pelo Tarcísio, aí ele resolveu humilhar o Tarcísio, teve briga ao vivo, aí depois o Lula conseguiu aprovar e a imprensa, em vez de exaltar o Lula, exaltou o Tarcísio. Não faz sentido algum. Pois bem, aí agora o Bolsonaro novamente aparece aí nos holofotes e novamente adivinha quem é o maior derrotado do dia? Jair Bolsonaro. Não precisava. Podia ir lá no Congresso Nacional, falar com um amigo genocida dele, falar lá pro embaixador de Israel, pô, vocês estão atrás de mim, matei 1 milhão no Brasil, vocês só mataram 10 mil? Pô, matei 100 vezes mais, vocês não são bons genocidas, aprendam comigo, eu mato mesmo. Vocês têm que matar e dar risada, pô. Vocês não estão dando risada suficiente. É assim que fazia o Bolsonaro, né? Então, em vez dele só fazer isso, ficar lá com a corja dele, chafurdando na lama, não. Ele resolveu tentar se meter na política. E aí, teve senador aí, segundo aí, gente diz em Brasília, saíram algumas matérias, teve senador que via, o senador tá lá, tal, no plenário, via assim, vibrava o celular e olhava e falava... Não vou atender, não vou dar. Alguns parece que viu assim, ó, vermelhinho, ó, rejeitar ligação. Então, senadores que até 1 ano atrás, 1 ano não, porque já era novembro, o Bolsonaro já estava chorando. Até 1 ano e 2 meses atrás, estava assim, Bolsonaro, quero verba, quero mais bolsolão, quero isso, quero aquilo, bajulando. Aí, hoje em dia, olha a ligação e fala, não vou atender mesmo. Então, começou a ter aí até o prazer, o Bolsonaro, de ver telefones desligando na sua cara, de ver ligar para senadores que eram amigos e tá lá, e fica chamando e não atendem nunca. É isso que tá acontecendo com o Bolsonaro agora. Para você ter ideia, o Bolsonaro começou a fazer as ligações de manhã. Aí de manhã teve uma votação numa comissão do Senado, né, a votação preliminar. O resultado terminou 22-6. O Bolsonaro diz que ligou para quase todos os senadores. Todos os que ele tem ali alguma abertura para poder ligar, ele ligou. Levou um 22-6. Agora imagina o tanto, só nessa comissão, o tanto de senador que recebeu ligação do Bolsonaro e não atendeu, ou os que receberam e falaram, tá bom, Bolsonaro, e votou a favor mesmo assim
contra o Bolsonaro. Aí o Lula aprova a reforma, o Lula colhe os louros, obviamente a Globo vai tentar aí nos próximos dias dizer que não, isso é coisa do Tarcísio, ou é o Campos Neto, vai colocar um bolsominion ali, ou alguém ligado ali aos interesses deles para falar que é o verdadeiro responsável por isso, para não dar aí os créditos ao Lula. E agora o Haddad já passou a articular com... O Haddad tá assim, ó, pum, o pessoal tá aqui, o Haddad tá 2 passos na frente sempre. O Haddad já começou a articular com o Congresso Nacional um outro projeto de lei aí, que envolve aí mais de 30 bilhões de reais por ano para arrecadação do governo. Então a Haddad já está já estamos na próxima. Aí o que aconteceu foi que teve uma reunião do governo com os senadores e falaram que a reunião foi bem tensa, bem tensa. A reunião foi o seguinte, o governo falou, ó, a gente está a par, não com essas palavras, obviamente, eu estou aqui traduzindo para o português normal, porque vocês têm que saber que na política, olha, vou explicar um negócio sobre política, o político fala sem dizer. Não sei o que, aí um sabe que o outro pensa, ninguém fala sobre o assunto e se entende. Mas o que foi exposto é o seguinte, o governo sabe que tem uma tentativa de golpe de Estado contra o Lula, tem uma tentativa de golpe do Senado contra o STF, que isso visa minar o Lula. Eles sabem disso e que isso não está certo. Tem senador aí embarcando nessa e vai se dar mal lá na frente. O Senado precisa do Lula e o Lula precisa do Senado, só que no mesmo nível. O Lula não precisa do Senado mais do que o Senado precisa do Lula. Então, se começar a quebrar ponte, não vai ser só um lado que vai parar de passar por essa ponte, não. O outro lado vai sofrer. Então, a reunião foi tensa, muito tensa. A equipe do governo foi confrontada pelos senadores que falaram, olha, a gente não gostou dos vetos do Lula ao marco temporal, o marco temporal das terras indígenas. Aí o Lula já logo falou, ó, o pessoal do Lula já falou, olha, vocês querem derrubar o veto do Lula? Derrubem. É a prerrogativa de vocês. Vocês não são senadores? Não é prerrogativa do Senado derrubar vetos do presidente? O presidente tem a prerrogativa de tentar articular para evitar a derrubada do veto. Mas vocês têm a prerrogativa de simplesmente ignorar a articulação e derrubar mesmo assim. Derrubem. Vocês querem derrubar? Derrubem. Esse é o problema de vocês. Lá na frente a gente vai ver o que vai dar nisso. Mas vocês querem derrubar, o governo não pode colocar uma arma na cabeça do... Não somos Bolsonaro, só faltou falar, não somos bolsominions, não vamos colocar uma arma na cabeça de vocês e mandar não derrubar. Então, vejam aí o que vão fazer. E aí, nessa aí, o governo conseguiu a garantia dos senadores o seguinte, ó, a gente vai votar, vai ser uma votação acachapante para a reforma tributária, para o Bolsonaro ficar no chão. Então, o Bolsonaro foi triturado ali. A reunião, para você ter ideia, a reunião foi tão tensa que o Arthur Lira saiu antes da reunião. Não sabe porque ele saiu bravo e tal, ele tinha outras coisas para fazer, mas ele saiu antes, saiu de cara feia, não quis falar com a imprensa, mas fez o que o Lula mandou. Falou, nossa, saiu bravo, mas fez o que o Lula mandou. Então fez cara feia, mas obedeceu a ordem. Tá bom, pelo menos isso. Tá bom. Agora o Haddad quer aumentar a arrecadação, tem aí 1 mês e meio para passar alguns projetos, porque o Lula está perseguindo o déficit zero em 2024. Aí o mercado financeiro estava fazendo ali chantagem com o Lula. Eu vi toda a imprensa falando que o mercado reagiu muito mal a uma fala do Lula de que não precisa ter déficit zero. E enquanto a imprensa descia a lenha no Lula, mas batia forte no Lula por causa de uma declaração que o Lula fez, erro do Lula, que o Lula fez num café da manhã que ele deu para os jornalistas. Olha, Lula, desculpa, Thiago, você é o presidente. Esses jornalistas que... A maioria deles estavam lá dando golpe contra a Dilma, viu? Sabe onde eu deixava eles? Eu ia deixar eles no sol. Vocês vão ficar no sol, tá? Num cercadinho no sol. E é bom vocês levarem água, que não vai... Quem sair do cercadinho não volta mais. Eu vou lá, falo 1 minuto e tchau. Gostou? Gostou? Não gostou? Tchau, meu. Tchau. Eu vou me comunicar por redes sociais, vocês que se danem. Mas a gente vai perder o emprego. Pô, pensava nisso antes de dar um golpe de Estado na Dilma, que tratava vocês bem. Aí o Lula vai lá, trata eles bem, dá tudo do bom e do melhor, café da manhã, tudo bonito, luxuoso, pomposo. Aí ele se sente feliz lá com os jornalistas, dá uma declaração e a imprensa fica 2 semanas batendo no Lula com mentiras com a declaração dele, inclusive distorcendo as palavras dele. Você fala, peraí, não pode tratar esse pessoal bem. Não pode, eles são golpistas. Já estão embarcando em novo golpe de Estado. Não dá, não dá. Essa é a verdade. Thiago, mas quem colocava no cercadinho era o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro,
O Bolsonaro tinha uma narrativa, que era a imprensa o colocou lá, e a narrativa dele era derrubar a imprensa para que as fake news dele prosperassem. O Lula é outra coisa, o Lula foi preso com o apoio desse pessoal, ficou 580 dias preso. Jamais eu ia dar café da manhã para ele, jamais, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Levou uma pancada forte, viu, para aprender a não confiar em jornalista da grande mídia. E aí sabe o que aconteceu? Nessas 2 semanas em que estavam plantando o fim do mundo por causa da declaração do Lula, a bolsa subiu e o dólar caiu. Quer dizer, era tudo fake news. O mercado não gostou, o mercado odiou, o Brasil está perdendo investimentos por causa da declaração do Lula. Aí anuncia o Brasil é o 2º país do mundo com maior número de investimentos estrangeiros em 2023, graças às viagens do Lula, e a bolsa subiu e o dólar caiu no período. Quer dizer, não teve nada disso. Era só bafafá para dar golpe, para começar a minar o Lula perante parte da opinião pública. Essa parte da opinião pública, que quando não tá fazendo nada, liga na Globo News e fica lá escutando a mentira. Tá. A primeira vai entrar por aqui e sair por aqui. A segunda também. Uma fica. Aí depois vai criando uma rejeição, a pessoa nem sabe por que tá com ranço do governo. E por muitas mentiras aí da imprensa. E aí, o que tá acontecendo agora é que o Haddad tá perseguindo esse déficit zero, que os próprios analistas aí do mercado financeiro dizem que não apenas que é quase impossível, mas que não é necessário. Isso não é uma coisa que a gente está querendo tanto assim, quem diz é a imprensa, e para isso ele precisa aumentar a arrecadação, para que o país arrecade mais do que gasta. É engraçado, quando o Bolsonaro deu um golpe de 89 bilhões, você não viu a Globo falar nada. Não viu nada. O dinheiro para os empresários que pagam, né, que patrocinam. Quando o Bolsonaro gastou mais 70 bilhões aí para comprar votos, aí não teve problema. Vai dar déficit. Não, porque ele colocou fora do teto de gastos. Aí pode, viu? Aí pode. Quer dizer, o déficit só vale quando é governo Lula. Quando é governo Bolsonaro, você põe o dinheiro gasto fora do teto, gastou do mesmo jeito, viu? Gastou do mesmo jeito. Mas como foi fora do teto, então pode. Aí não tinha problema nenhum. Aí o mercado financeiro adorava. Esse é o golpismo, viu? Prepare-se, o golpismo cada vez mais forte, porém, veja que o Lula consegue articular, dessa vez no Senado também, e consegue vitórias importantes. Fez história aí o Lula, um projeto que tá aí, 30 anos, entra governo, sai governo, ninguém conseguiu aprovar, chegou o Lula e pá, aprovou. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!